Olá, pessoal. Segunda parte da aula sobre tutelas provisória e definitiva. Agora nós vamos ver os requisitos para a concessão da tutela de urgência, seja ela a tutela de urgência satisfativa ou cautelar. Então, estamos aqui falando da tutela provisória de urgência, aquela que é concedida porque eu preciso logo de uma tutela jurisdicional. Eu preciso porque eu não posso esperar até a tutela definitiva para eu ter a proteção do meu direito, certo? Quais são, pessoal, os requisitos para a tutela de urgência? Satisfativa ou cautelar? O que precisa estar presente para que a tutela provisória de urgência seja concedida? O artigo 300 do CPC de 2015 e seus parágrafos, eles trazem os requisitos que o juiz precisa verificar para conceder a tutela provisória de urgência. O primeiro requisito é o fumus boni iuris, que é a plausibilidade do direito vindicado. O que quer dizer isso? Quer dizer que é provável que os fatos narrados por quem está pedindo a tutela provisória e a consequência jurídica que é atribuída a esses fatos seja veraz, seja verdadeira. É a probabilidade, né, de que aquilo que o autor, ou melhor dizendo, que aquilo que quem pede a tutela provisória está dizendo seja verdade, e que também é provável que a consequência jurídica, certo? Que essa pessoa que está pedindo a tutela provisória está atribuindo a esses fatos seja verdadeiro. Então, fumus boni iuris, em latim, quer dizer fumaça do bom direito. Já ouviram falar daquele ditado que diz que onde há fumaça, há fogo? Essa é a lógica aqui. O juiz, ele ainda não está na cognição exauriente, ele está na cognição sumária. Aí ele está vendo assim, olha, eu estou sentindo aqui uma fumacinha do bom direito. Tem aqui uma probabilidade de que quem está pedindo essa tutela provisória está certo. Está realmente se baseando em fatos que parecem ser verdadeiros e o raciocínio jurídico que ele faz em cima desses fatos está correto, parece correto. Então, primeiro requisito, fumus boni iuris. A plausibilidade ou a probabilidade do direito que se está vindicando. Segundo requisito, periculum in mora, que quer dizer perigo da demora. É o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou risco para o resultado útil do processo. O que quer dizer isso? Perigo da demora, quer dizer que não dá para esperar. Quer dizer que o meu direito pode perecer ou o meu processo pode não ter mais resultado útil se eu ficar esperando a tutela definitiva. Eu preciso da tutela provisória e é para já, certo? Então, fumus boni iuris, fumaça do bom direito e periculum in mora. Eu tenho que demonstrar, de um lado, que aquilo que eu estou falando, né, em termos de fato e em termos de direito, tem probabilidade de ser verdadeiro, esse é o fumus boni iuris, e eu tenho que mostrar para o juiz que, se esperar a tutela definitiva, eu vou ter um sério problema, certo? Eu vou ter um grave dano aqui, porque não dá para esperar. Então, esses dois requisitos são os exigidos para a concessão da tutela de urgência satisfativa ou cautelar.
No caso das tutelas satisfativas, a gente tem um requisito adicional, que é o requisito da reversibilidade da medida. O que quer dizer isso? Quer dizer, pessoal, que para eu antecipar a satisfação do direito, certo? Para eu antecipar a satisfação do próprio direito material, porque isso é uma tutela satisfativa, né, provisória, essa medida, né, essa tutela provisória, ela não pode ser irreversível. Porque se eu dou uma tutela satisfativa, eu já antecipo desde logo o que o autor só estava querendo, o autor teria direito de receber no final. E eu dou a ele o que ele está pedindo. E não tem como voltar atrás, como reverter a medida. Então, ele já na tutela provisória teve tudo que ele queria e não dá mais para voltar atrás. Então, o que o réu pode fazer se no final ficar comprovado que era o réu que tinha direito e não o autor? Bom, acontece que esse requisito aí de que a tutela provisória de urgência ela não pode ser irreversível é um requisito visto com alguns temperamentos. Não é visto de maneira absoluta. Por quê? Porque eu tenho casos em que há uma gravidade tal da situação que não tem como esperar, mesmo que a medida seja, em tese, irreversível. Vejam o caso aqui da cirurgia, que eu já citei em um exemplo anterior. A rigor, uma cirurgia é irreversível. Eu entrei pedindo a tutela provisória para eu fazer a cirurgia, né, para eu ser submetido à cirurgia com a cobertura do plano de saúde. Aí eu já fui operado. Não dá para me desoperar, certo? Não dá para revogar uma cirurgia que já foi feita. Então, uma medida, uma tutela provisória dessa, ela é feita normalmente, né, ela é concedida sem a oitiva da parte contrária, quer dizer, antes da citação, e não tem como voltar atrás. Mas vejam, comparem aqui. O que seria o dano maior? Imagina se eu falo, a medida é irreversível, a cirurgia não pode ser revertida, então eu não vou conceder a cirurgia. Aí vai lá o autor e morre. Vejam a gravidade disso. É por isso que esse requisito da reversibilidade, ele não é visto de forma absoluta, certo? No caso, o que vai acontecer? Alguém que precisa dessa cirurgia vai ter a cirurgia, vai realizar a cirurgia, e aí, se no final se concluir que ele não tinha direito, ele que reembolse o plano de saúde pelos custos que o plano de saúde teve, tá certo? Mas esse requisito da reversibilidade da medida é visto com temperamentos. Bom, agora o procedimento, certo? Da tutela de urgência satisfativa, certo? Antecipada, quando ela é requerida na forma antecedente. Vamos lá, a gente viu que a tutela de urgência, né, que pode ser satisfativa ou cautelar, ela pode ser requerida na forma antecedente e também na forma incidente, incidental, né? Ela pode ser requerida de forma antecedente quando o processo ainda não se iniciou e, portanto, é o pedido de tutela provisória que inicia o processo, e pode ser requerida incidentalmente num processo que já existe. Então, nós vamos ver agora o procedimento para a concessão da tutela de urgência satisfativa, também chamada de antecipada, quando ela é requerida na forma antecedente.
Esse assunto está nos artigos 303, e seguintes do CPC. Então, o autor protocola a sua petição inicial. E nessa petição inicial, ele simplesmente vai fazer o seguinte: ele vai requerer a tutela antecipada, vai requerer a tutela de urgência satisfativa, mas ele vai indicar o pedido de tutela definitiva que ele pretende fazer. Por exemplo, ele vai dizer, olha, eu quero que seja feita a minha cirurgia, às expensas do plano de saúde. E eu já indico que eu vou pedir, né, como tutela definitiva, que o plano de saúde arque com tudo que eu preciso aqui no meu tratamento, né, tudo que ele cobrir, inclusive a confirmação do direito que eu tenho a essa cirurgia que vai ser feita agora mesmo. Na petição inicial, vai ser também exposta a lide, vai se expor o conflito que se estabeleceu entre as partes. Olha, eu preciso de uma cirurgia, mas o plano de saúde está negando essa cirurgia, certo? E também a probabilidade do direito e o perigo da demora. Vejam aqueles dois requisitos que a gente acaba de ver. Fumus boni iuris e periculum in mora. Atribuirá valor à causa, considerando o futuro pedido de tutela definitiva, estudamos já valor da causa, né, nas aulas anteriores, e, enfim, o autor vai dizer que ele está fazendo uso do requerimento de forma antecedente, quer dizer, ele vai estar dizendo, olha, eu estou pedindo aqui de forma antecedente e vou pedir depois a tutela definitiva. Ok? Então, esses são os elementos que vão ter que estar na petição inicial para eu requerer uma tutela de urgência satisfativa, né, na forma antecedente. Bom, aí o que vai acontecer? Se o juiz não conceder a tutela provisória, o autor vai ter o prazo de 5 dias para emendar a petição inicial, certo? Sob pena de indeferimento e extinção do processo, certo? Agora, e se ela for concedida? 303, parágrafo 1º do CPC. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, 1. O autor deverá editar a petição inicial com a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias, ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Quer dizer, olha só, por que ele vai editar a petição inicial? Porque ele só fez o pedido de tutela provisória. Ele não pediu ainda a tutela definitiva. Então, aqui, depois, ele com calma agora vai acrescentar tudo que ele tem que acrescentar à petição inicial. Falando qual é a tutela definitiva, ele vai pedir a tutela definitiva, vai apresentar os fundamentos para a tutela definitiva e tudo mais. Aí, 2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do 334. Então, o réu vai ser citado, tem esse processo aqui em face de você, venha para a audiência de conciliação ou mediação que está lá prevista no 334. Essa audiência é assunto que nós vamos ver logo em seguida, né, ao tema das tutelas provisória e definitiva. Não se preocupe em entender essa audiência agora. É assunto posterior. E aí, não havendo autocomposição, quer dizer, não tendo acordo nessa audiência de conciliação ou mediação, o prazo para contestar
vai ser contado, ok? Essa contagem de prazo, certo? E essa audiência de conciliação nós vamos estudar na sequência, não se preocupem. Agora o tópico é tutelas provisórias e definitivas. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito, é o que nos diz o parágrafo 2º. Quer dizer, o autor pediu a tutela provisória, certo? Aí, a tutela foi concedida. Aí ele não adita para pedir a tutela definitiva, para pedir para fazer suas alegações, para apresentar sua causa de pedir em relação à tutela definitiva, enfim. Então, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, ok? Pessoal, o artigo 304, ele trouxe uma inovação, certo? Que não existia no Código de 1973. Concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, quer dizer, eu pedi na forma antecedente, ainda não fiz o meu pedido de tutela definitiva, certo? Só entrei para fazer o pedido de tutela provisória, no procedimento antecedente, que é o que a gente está vendo. Caso não seja impugnada a decisão, quer dizer, o juiz deu a tutela antecipada, que é a tutela provisória satisfativa, e aí a outra parte não impugnou a decisão. A outra parte não fez nada contra essa decisão que deu a tutela provisória. Então, o que acontece? A tutela ela vai se estabilizar e o processo ele vai ser extinto sem resolução do mérito, certo? Veja, não há sentença, mas a tutela ela vai ficar estável, certo? E isso quer dizer que essa tutela antecipada, né, ela vai permanecer estável no mundo jurídico enquanto não seja ajuizada uma ação autônoma para revisá-la, reformá-la ou invalidá-la, que é uma ação que pode ser proposta em 2 anos. Então, vejam, o juiz deu a tutela provisória satisfativa, ok? A outra parte não impugnou, não fez nada contra a decisão. Ok? Aí o que acontece? Eu posso ter a estabilidade da tutela provisória, que fica lá aquela tutela provisória, o processo é extinto, sem resolução de mérito, não tem uma sentença com uma tutela definitiva, certo? E aí, até que seja proposta uma ação, que pode nunca ser proposta, para modificar, né, para revogar, para invalidar essa tutela que ficou estabilizada, ela vai permanecer no mundo jurídico. Por que o Código previu isso, pessoal? Acontece o seguinte, existem algumas situações em que o autor ele quer uma tutela jurisdicional e o que ele está pedindo é algo em relação a que o próprio réu não tem interesse nenhum em obstaculizar, só que ele, por alguma razão, não pode dar aquilo que o autor está querendo. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenha um aluno que não concluiu o ensino médio, certo? Mas ele passa no processo seletivo, né, para ingressar lá numa instituição de ensino superior, na faculdade. A faculdade está mais querendo
que aquele aluno seja matriculado, que vai ser um cliente ali da faculdade. A faculdade não tem nada e também a faculdade não quer atrapalhar a vida dele, ela quer mais é matricular. Só que o MEC não permite que o Ministério da Educação não permite que aquele aluno seja matriculado sem concluir o ensino médio. Aí, o autor ele tem que entrar com a ação judicial pedindo para fazer aquela matrícula. Aí, o juiz dá a ele o direito de se matricular na instituição de ensino. Só que aí a instituição de ensino que não tinha nada contra matricular aquele aluno, ela só não podia matricular porque o Ministério da Educação não deixava. Então, o que ela faz? Ela não impugna a tutela provisória concedida. O juiz mandou matricular, tá certo, matriculei. E não faço nada contra essa decisão, certo? Então, o que acontece? Nesse caso, a tutela vai se estabilizar no mundo jurídico, o processo é extinto, sem resolução de mérito, e aquela tutela provisória fica valendo. Até que um dia alguém entre com uma ação para modificar essa situação, né? Revogando, modificando de qualquer modo ou invalidando essa tutela antecipada. E essa ação, ela tem um prazo de 2 anos para ser ajuizada. E aí fica a pergunta, e se ninguém ajuizar essa ação no prazo de 2 anos? O que acontece? A doutrina se divide em 2 posicionamentos. Primeira corrente, é uma parte da doutrina que diz assim, olha, se passar o prazo de 2 anos e ninguém propuser esta ação para revisar, reformar ou invalidar a tutela antecipada, haverá coisa julgada. É o entendimento do professor Leonardo Greco. Outro posicionamento. Uma outra parte da doutrina entende que há uma estabilidade apenas sobre os efeitos da decisão que não seria coisa julgada material, certo? Observação importante aqui. A estabilidade, certo? A estabilização da tutela de urgência, ela somente se aplica às tutelas provisórias satisfativas. Somente as tutelas provisórias satisfativas, que são aquelas que a gente chama de tutelas antecipadas. Isto não se aplica às tutelas cautelares, ok? Tá bom, e quais são os requisitos para que ocorra a estabilização da tutela de urgência satisfativa? Primeiro, eu tenho que ter tido o requerimento da tutela antecipada em caráter antecedente, certo? Tenho que ter o autor, né? O autor tem que ter entrado com a ação, né? Entrado com o pedido de tutela antecipada na forma antecedente. Segundo, eu tenho que ter a ausência de manifestação do autor no sentido de que ele desejaria dar prosseguimento ao processo após a obtenção da tutela. Ele deve dizer isso na inicial. Quer dizer, o autor pediu a tutela antecipada na forma antecedente. Aí ele não pode ter dito na inicial que, olha, mesmo que você me conceda, juiz, a tutela antecipada, né, e que o réu não impugne a decisão, eu tenho interesse em prosseguir o processo. Se ele não falou nada de que ele teria o interesse em prosseguir no processo, certo? Quer dizer, ele não disse, né, que ele teria vontade, que ele teria o objetivo de prosseguir no processo pedindo a tutela definitiva.
Se ele não falou isso, a tutela pode ser estabilizada. E eu tenho que ter a decisão concessiva da tutela de urgência satisfativa, certo? Quer dizer, eu tenho que ter uma decisão que concedeu essa tutela antecipada, ok? Então, ó, eu peço ela em caráter antecedente, não me manifesto no sentido de que, mesmo se eu tiver a tutela antecipada concedida, e mesmo que o réu não impugne, né, eu desejo continuar com o processo, e por fim, eu tenho que ter a concessão dessa tutela. O juiz tem que me dar a tutela que eu estou pedindo. Nesse caso, com esses requisitos atendidos, caso a decisão não seja impugnada, essa decisão que concedeu a tutela provisória, então eu terei a estabilização. Tutela de urgência cautelar em caráter antecedente. Ela é requerida no mesmo processo em que se pretende posteriormente pleitear as tutelas definitivas, cautelar e satisfativa, certo? Estamos falando aqui da tutela de urgência cautelar. Olha só. O que é a tutela cautelar? Relembrando aqui, é aquela tutela de urgência, no caso, tutela de urgência cautelar é aquela tutela de urgência em que eu não quero a satisfação antecipada do meu direito material. Eu quero a satisfação, eu quero a assecuração de um outro direito que não é o direito material. Relembro aqui o nosso exemplo. É aquele caso da mercadoria que está em um navio e que o navio vai sair amanhã. Se o navio sair amanhã, não vai adiantar eu e o réu ficarmos discutindo sobre de quem é a mercadoria, porque a mercadoria vai embora. Então, eu preciso retirar essa mercadoria do navio. Mas note, quando se retira a mercadoria do navio, eu não estou dizendo de quem ela é. Eu não estou satisfazendo o direito material de ninguém. Estou simplesmente garantindo que quando for decidido de quem é a mercadoria esteja aqui para ser entregue ao seu legítimo dono, ok? Então, é dessa tutela que nós estamos falando agora. Então, ela pode ser pedida na forma antecedente. Quer dizer, eu requeiro ela no mesmo processo em que depois eu vou pedir a tutela definitiva cautelar e a tutela definitiva satisfativa. Bom, eu posso pedir logo na petição inicial, eu posso pedir ao mesmo tempo o pedido satisfativo, quer dizer, ó, eu quero que essa mercadoria seja entregue a mim. E o pedido cautelar, ó, eu quero que a mercadoria seja retirada do navio agora. Nesse caso, como eu já fiz o pedido de tutela definitiva, satisfativa no caso, que é o bem seja entregue a mim no final, então o pedido vai ser incidental, não vai ser antecedente. Bom, na modalidade antecedente, a petição inicial ela tem que conter os seguintes requisitos. Requerimento de concessão de tutela cautelar em caráter antecedente, quer dizer, eu estou pedindo, certo? A tutela cautelar de forma antecedente. Indicação da lide, seu fundamento e exposição sumária da probabilidade do direito que se busca acautelar.
eu tenho que dizer qual é o conflito, certo? Qual é o meu fundamento jurídico, ou seja, eu tenho que explicar minha causa de pedir e eu tenho que expor a probabilidade do direito, isto é, o fumus boni iuris que nós vimos lá atrás. Tenho que indicar também o perigo da demora, isto é, o periculum in mora. Afinal, nós estamos falando de uma tutela de urgência. Aí o que vai acontecer? Admitida a inicial, né, que o juiz faz aquela primeira análise para dizer se vai indeferir ou não a petição inicial, o juiz ele vai analisar o pedido de tutela cautelar de urgência, certo? Se for necessário, ele pode marcar a audiência de justificação prévia, que ela é aquela audiência que eu já falei lá atrás, que o juiz marca só para ver se vai conceder a liminar ou não, ok? Se a medida de urgência for concedida, o juiz ele vai mandar cumpri-la. E aí o autor ele tem que buscar o cumprimento da medida em até 30 dias, quer dizer, tomar as medidas que lhe couberem para cumprir a medida no prazo de 30 dias, sob pena de essa tutela de urgência que foi deferida perder a sua eficácia, certo? Vamos dizer, no caso do exemplo lá da mercadoria, que o juiz tivesse falado assim, ó, determino que o autor disponibilize um lugar para a mercadoria ficar guardada. Vamos dizer que ele tivesse dito isso. Então, ele teria que tomar essas medidas nesse prazo de 30 dias. Vai ser determinada também a citação do réu para contestar o pedido cautelar, não é o pedido definitivo, o pedido cautelar, em 5 dias. E aí ele vai especificar que provas ele pretende produzir em relação a essa tutela cautelar. Se o pedido for contestado, o processo continua pelo procedimento comum, que é esse procedimento que a gente está estudando ao longo desse semestre. Se não houver contestação, existe revelia. Atenção! Não existe estabilização da tutela cautelar. Notem a diferença. Lá na tutela de urgência satisfativa, se o pedido ele não é impugnado, certo? Se a medida de urgência, o juiz concede a tutela provisória e a tutela provisória não é impugnada pela outra parte, vai haver estabilização da tutela satisfativa. Isso que a gente viu logo há pouco, né? Alguns slides atrás. Lá na tutela satisfativa é assim. Agora, aqui na tutela cautelar, mesmo que não haja impugnação, que não haja contestação, mesmo que o réu não fale absolutamente nada contra a tutela cautelar, o que vai existir vai ser a revelia e não a estabilização, ok? Portanto, reprisando, estabilização só existe para tutela de urgência satisfativa e não para a tutela de urgência cautelar. Aí, olha só, concedida, né, essa medida de urgência, essa tutela provisória cautelar de forma antecedente, o autor vai ter o prazo de 30 dias para apresentar o pedido de tutela satisfativa definitiva. Quer ver? Ele falou assim, olha, eu quero tirar a mercadoria do navio. Mas ele vai ter que pedir. Eu quero que no final do processo a tutela definitiva seja
concedida a mim para dizer que eu sou o dono dessa mercadoria e me assegurar a propriedade dessa mercadoria, certo? Então, concedida, né, essa tutela cautelar, tá bom, tiramos a mercadoria do navio, e agora? Se no prazo de 30 dias ele não vier fazendo o pedido da tutela definitiva, isto é, aquela tutela que ele pretende obter no final do processo, então, a liminar, né, essa medida urgente que foi concedida, tirando a mercadoria do navio, então ela perde a sua eficácia. Muito bem. E se a tutela cautelar ela for indeferida, quer dizer, o juiz não mandou, no nosso exemplo, tirar a mercadoria do navio. Ainda assim, o autor pode formular o pedido principal, que é o pedido satisfativo. Uma vez feito pelo autor o pedido da tutela satisfativa definitiva, então há a intimação das partes para a audiência de mediação ou conciliação. E aí, pessoal, eu já ressalto o seguinte: caso o processo seja extinto sem resolução de mérito, ou se o pedido, né, satisfativo, definitivo, for julgado improcedente, a tutela cautelar ela cai, ou seja, ela perde a sua eficácia. Ok? Fungibilidade das tutelas satisfativa e cautelar. O que significa isso, pessoal? Fungibilidade em direito significa que alguma coisa pode ser substituída por outra, certo? O que significa a fungibilidade das tutelas satisfativa e cautelar? Isso aqui, pessoal, está previsto no 305, parágrafo único, e a razão do Código prever isso, de o legislador ter colocado isso no Código, é a seguinte. Antigamente, no Código de 73, certo? Havia uma dificuldade que era a seguinte. Às vezes, o advogado ia lá e requeria uma tutela de urgência e dizia assim, olha, eu estou requerendo aqui uma tutela antecipada. Aí o juiz dizia assim, ó, essa tutela antecipada, que é uma tutela de urgência satisfativa, que você está pedindo, está errada. Porque o caso aqui não é de tutela de urgência satisfativa, não é de tutela antecipada, é de tutela cautelar. E aí o juiz dizia, ó, não vou dar a tutela, entre com a cautelar. Aí o cara tinha que entrar com a cautelar, pedir a tutela de urgência cautelar para o juiz concedê-la. E nisso a situação urgente estava lá, o tempo correndo e o cara desesperado precisando daquela tutela de urgência. Ou então o cara pedia uma tutela cautelar e o juiz entendia assim, não, olha, isso que você está pedindo como tutela cautelar, na verdade é tutela satisfativa. Então entre com o pedido de tutela antecipada, tutela de urgência satisfativa. Isso aí, pessoal, era um contrassenso. Você estava numa situação de urgência e ficava aquela discussão. Ah, o juiz entende que tal pedido é de natureza cautelar e não satisfativa. Ah, o juiz entende que tal pedido é de natureza satisfativa e não cautelar. Então, o que acontece aqui? Com esse artigo 305, parágrafo único, o legislador está dizendo assim, olha, você chegou lá e pediu uma tutela de urgência provisória, dizendo lá que você estava querendo a tutela satisfativa para te dar tal direito, para te assegurar aquele direito. E aí o juiz veio e falou, não, isso aqui que ele está chamando de tutela satisfativa, na verdade é uma tutela cautelar que ele está querendo.
Então, juiz, dê a tutela cautelar. Não fique mandando ele pedir de novo, porque com isso só se perde tempo. E se eu estou falando de tutela de urgência, eu estou pressupondo que eu tenho urgência, que eu tenho perigo da demora. Ah, eu fiz um pedido aqui que eu chamei de cautelar, eu chamei de tutela cautelar, mas na verdade eu estou pedindo alguma coisa que se enquadraria como tutela satisfativa. Não importa, juiz, se você entende que que essa tutela aqui, na verdade, ela é cautelar e não satisfativa, dê a tutela que você entende que é cabível, certo? É isso que é a ideia desse dispositivo. Se você chamar de tutela cautelar e, na verdade, o que você está querendo é tutela satisfativa, o juiz dá a tutela satisfativa. Se você chamar de tutela satisfativa o que, na verdade, é tutela cautelar, dê a tutela cautelar, certo? Agora, tem uma observação aqui. É preciso observar o regime de cada tipo de tutela. Porque a gente viu o seguinte, que somente a tutela de urgência satisfativa é que pode incorrer naquela situação, naquele regime da estabilização. Nós já vimos aqui a estabilização da tutela provisória de urgência satisfativa. Ela só se aplica à tutela de urgência satisfativa, não se aplica à cautelar, ok? Então, ó, se eu pedir uma tutela de urgência satisfativa de forma antecedente e o juiz falou, olha, isso aí não é tutela satisfativa, isso aí é tutela cautelar, e eu vou te conceder a tutela cautelar, ele não pode estabilizar a tutela de urgência, porque a estabilidade da tutela de urgência só está prevista para as tutelas satisfativas. Se eu pedir satisfativa, mas o juiz entendeu que é cautelar, caso ele me dê a cautelar, ele não vai poder dar a estabilização da medida, ok? Tutela provisória de evidência. Voltando lá atrás, a gente viu, quando a gente começou a falar de tutela provisória, que a tutela provisória ela pode ser de dois tipos, de urgência e de evidência. A tutela de urgência é aquela em que eu preciso de rapidez, certo? Aquela tutela em que eu preciso da fruição daquele direito imediatamente, porque se eu não tiver aquela fruição do direito imediatamente, meu direito pode perecer. Então, essa é a tutela provisória de urgência. E a tutela provisória de evidência? Nós vimos que é aquela tutela que cuida de distribuir de maneira mais justa o tempo do processo. Veja, é uma tutela que segue a seguinte lógica. Eu tenho duas partes que dizem que o direito está com elas, que o direito é delas. E o processo tem um tempo. Então, quem é que vai fruir desse direito enquanto o processo está tramitando? Ok? Quem vai fruir desse direito enquanto o processo está tramitando? Essa é a lógica da tutela de evidência. Aquele que evidencia que as suas alegações são verazes, né? Aquele que evidencia que tem razão. E a tutela provisória de evidência, ela tem duas modalidades. Ela pode ser uma tutela provisória de evidência punitiva, e ela é utilizada quando existe abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório de uma das partes, e ela pode ser a tutela provisória de evidência documentada. Ela é empregada quando existe uma prova documental que torna provável o acolhimento da pretensão.
Olha só, vamos desmembrar isso aqui, vamos explicar melhor isso. Artigo 311 do CPC de 2015. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando? Começo aqui destacando essa parte aqui do caput do 311. Independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Por que eu destaquei isso? Para dizer que ela não é tutela de urgência, ou seja, ela não precisa de perículo in mora. Então, a tutela da evidência ela é concedida quando, independentemente de perículo in mora, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Ela é uma tutela punitiva, porque eu posso ter a outra parte abusando do processo na contestação ou em qualquer outros tipos de manifestação. A parte está ali abusando do direito de defesa, fica suscitando alegações e incidentes processuais simplesmente para fazer o processo demorar. E enquanto o processo está demorando e ela está empurrando o processo com a barriga, ela está protelando o processo, a outra parte fica sem fruir do direito, certo? Então, isso aqui é tutela provisória de evidência punitiva. Então, para evitar que a outra parte, ao empurrar o processo com a barriga por muito tempo, ela fique lá atrapalhando, né, impedindo a outra parte de fruir do direito. Então, para evitar isso, se concede a tutela de evidência e diz, olha, a outra parte vai fruir desse direito enquanto o processo tramita. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, destaque para esse apenas documentalmente, e, portanto, requisito cumulativo, houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Vejam aqui, eu estou tratando de tutela documentada. É aquela tutela em que eu trago, né, uma evidência de que eu estou certo. Eu estou aqui fazendo um pedido e as minhas alegações de fato, elas só precisam de prova documental para serem comprovadas. Não precisa de maior produção de provas, não precisa de maior dilação probatória. Basta os documentos. O que eu estou falando fica comprovado apenas com documento. E, além disso, a minha tese jurídica, os meus fundamentos jurídicos, se coadunam, né, estão em conformidade com tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou seja, tem uma súmula vinculante ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos que diz que eu estou certo. Aquela tese que eu estou defendendo é exatamente a tese que está consagrada nos casos repetitivos ou na súmula vinculante. Vejam, o Fred Didier Júnior, ele comentando esse dispositivo, ele defende uma interpretação extensiva, certo? Para sustentar que aqui onde se falou só de casos repetitivos e súmula vinculante, que esse inciso 2 seja interpretado extensivamente para incluir também as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e as súmulas do STF ou do STJ, né? No caso do STF, não vinculantes, e todas as súmulas do STJ. Ele entende que
nos casos de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF, certo? Em súmulas não vinculantes do STF, né, e súmulas do STJ, também nós teríamos aqui fundamentos para concessão de tutela provisória de evidência, nessa hipótese do inciso 2. 3. Quando se tratar de pedido reipersecutório, quer dizer, pedido de entrega de coisa, certo? Alguém requer que o juiz mande o réu entregar um determinado bem. Fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Olha só, pessoal. O que é isso? Eu tenho um contrato de depósito. Contrato de depósito é aquele em que alguém fica com o encargo de guardar um determinado bem, certo? Ele tem que guardar e cuidar daquela coisa, certo? Então, eu provo o contrato de depósito e aí fica caracterizado que ele não me entregou a coisa depositada quando ele tinha que entregar, certo? Aqui, pessoal, é preciso que se caracterize a mora do depositário. Quer dizer, a gente já estudou em mora, a gente já falou de mora quando a gente falou dos efeitos da citação. É preciso que esteja caracterizado que o depositário ele está em mora, ele tinha que ter entregue o bem depositado e não entregou, certo? Aí eu posso ter a mora ex re, que é aquela mora em que a obrigação é positiva e líquida, né? Eu já sei o que eu tenho que entregar, quanto que eu tenho que entregar e quando que eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar na data tal. E aí veio a data tal e não foi entregue, então o depositário já está em mora. Ou então eu tenho aquela mora ex persona, certo? O que é aquela em que eu não tenho um prazo ali já estabelecido, eu não tenho o termo ali pré-fixado, você vai me entregar isso com essa quantidade na data tal, com essa quantidade, qualidade na data tal. Eu não tenho isso. Tem dizendo, você vai me entregar. Aí eu tenho aquela constituição em mora, que é aquela notificação que eu mando para o depositário para ele me entregar a coisa. E aí ele não entrega. Aí eu tenho a mora ex persona caracterizada. Ou na falta da mora estar caracterizada de uma ou de outra forma, a citação vai constituir o réu em mora, certo? Bom, então, repetindo, tudo isso aqui sobre a mora a gente já viu na aula em que eu falei sobre a citação e os seus efeitos. Lembram que eu disse que a citação constitui mora o devedor? Nós já explicamos de forma mais detalhada a mora ex re e a mora ex persona. Bom, então, se eu tenho um pedido de entrega de coisa e essa coisa é algo que foi objeto de um contrato de depósito, quer dizer, eu já entreguei ali para o devedor, para o depositário, e ele tem que me devolver e não devolve. E aí eu comprovo o contrato de depósito, né, documentalmente, então concede-se a tutela de evidência para que o depositário me entregue aquela coisa. Isso é uma modalidade de tutela documentada. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. É mais uma hipótese, certo?
de tutela documentada, certo? Aqui, ó, eu trago uma prova documental suficiente, certo? Dos meus fatos constitutivos, e o réu não traz nenhuma prova que contraponha aquilo que eu demonstrei já com os meus documentos. Agora, não se aplica a tutela de evidência se o réu não trouxer prova com a contestação que contradiga os meus documentos, mas disser que ele vai provar as alegações por outro meio, por exemplo, por prova testemunhal. Por quê? Porque aqui você não pode conceder a tutela de evidência, porque o réu ainda não teve chance de produzir a prova testemunhal, porque ela só ocorre mais adiante na audiência de instrução e julgamento que a gente ainda vai estudar, certo? Então, caso o réu não apresente prova documental capaz de refutar a prova que o autor trouxe, mas ele diga que ele vai fazer essa prova de outro modo, então não se concede a tutela de evidência. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz pode decidir liminarmente. Quer dizer, ele pode dar a tutela provisória de evidência antes da citação, ok?